Olá a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo do Gabinete. Aqui quem fala é o Hugo e vamos no vídeo de hoje dar continuidade a esse segundo capítulo do livro do Henri Bergson, O Riso, em que eu parei aqui no final da parte 1 e vamos iniciar aqui a parte 2 nesse vídeo. Peço por gentileza, como sempre, nunca vou cansar de dizer isso, que você pegue a sua edição, pegue o seu livro para que a gente possa acompanhar a leitura juntos. Eu sempre digo isso por dois motivos. Primeiro, que eu quero que efetivamente as pessoas peguem os seus livros e leiam, e não apenas escutem uma pessoa falando. É claro que isso nem sempre é possível, às vezes o livro não está disponível, às vezes você não tem, não é domínio público, etc, etc. Mas é que nem sempre a visibilidade aqui do texto está boa. Então, se você tentar acompanhar o livro pelo próprio vídeo, é muito possível que você muitas vezes tenha problemas. Pode ser que a câmera desfoque, pode ser que no finalzinho aqui, como eu já vi várias vezes enquanto eu estava passando o vídeo para o YouTube, o final da página aqui o rodapé, ele não... o ângulo do vídeo não pegue e aí você perde um pouco da leitura. Pode acontecer de tudo. Então eu sempre digo para você pegar e ler junto comigo, porque eu acredito que esse seja o ideal. Mas vamos lá, estou falando muito aqui, um negócio que não é o próprio texto, estou me empolgando já. Vamos lá, parte 2, aqui na minha edição é a página 81. Vamos ver se a gente encerra esse capítulo em mais 2 vídeos, que vai até a página 90... Não, aqui eu já estou no capítulo 3, você andou muito. Vamos lá. Vai até a 94, então vamos ver se a gente faz aí 2 vídeos de 7 páginas em média, para a gente poder avançar para o próximo. 2. Talvez seja um tanto artificial constituir uma categoria particular para o cômico das palavras, uma vez que a maior parte dos efeitos cômicos que estudamos até aqui já se produzem por intermédio da linguagem. Mas é preciso distinguir entre o cômico que a linguagem expressa e o cômico que a linguagem cria. A rigor, o primeiro poderia ser traduzido de uma língua para outra, ainda que possa perder grande parte de sua significação ao passar por uma nova sociedade, diferente por seus modos, por sua literatura e, sobretudo, por sua associação de ideias. Mas o segundo, geralmente é intraduzível. Deve o que é à estrutura da frase ou à escolha das palavras. Deve o que é à estrutura da frase ou à escolha das palavras. Não se resume a constatar certas distrações particulares dos homens e dos acontecimentos com a ajuda da linguagem. Sublinha as diferentes tradições da própria linguagem. É a própria linguagem que, deste modo, torna-se cômica. É verdade que as frases não se fazem sozinhas e que, se rimos delas, poderemos rir de seu autor pelo mesmo motivo. Mas esta última condição não será indispensável. A frase e a palavra terão aqui uma força cômica independente. Prova disso é que, na maior parte das vezes, sentiremos certa dificuldade em dizer de que rimos, ainda que quase sempre sintamos confusamente que rimos de alguém. De resto, a pessoa em questão nem sempre é aquela que fala. Haveria aqui uma importante distinção a fazer entre o espirituoso e o cômico. Poderemos talvez achar que certo dito é cômico quando nos faz rir daquele que o pronuncia, espirituoso quando nos faz rir de um terceiro ou de nós mesmos. Vou ler essa parte de novo porque eu achei a definição importante. Poderemos dizer talvez que certo dito é cômico quando nos faz rir daquele que o pronuncia, e espirituoso quando nos faz rir de um terceiro ou de nós mesmos. Porém, o mais comum é que não possamos decidir se o dito é cômico ou espirituoso. Ele é simplesmente risível. Mesmo assim, antes de seguir adiante, talvez seja preciso examinar mais de perto o que entendemos por espirituoso. Pois uma vez que um dito de espírito nos faz, no mínimo, sorrir, um estudo sobre o riso não seria completo se não aprofundasse a natureza do espirituoso, não esclarecesse sua ideia. Receio, no entanto, que esta essência extremamente sutil não seja daquelas que se deixam decompor sob a luz. Distingamos inicialmente 2 sentidos da palavra espirituoso, um mais amplo e outro mais estrito. No sentido mais amplo,
Aparentemente chamamos de espirituoso um certo modo dramático de pensar. Em lugar de manipular suas ideias como símbolos indiferentes, o homem de espírito as vê, as ouve e, sobretudo, as faz dialogar entre si como se fossem pessoas. Ele as coloca em cena e também coloca em cena um pouco a si mesmo. Um povo espirituoso também é um povo amante do teatro. No homem de espírito há algo do poeta, assim como no bom leitor há um princípio de comediante. Faço esta aproximação de propósito, porque seria fácil estabelecer uma proporcionalidade entre esses 4 termos. Para ler bem, basta possuir o aspecto intelectual da arte do comediante, mas para representar bem é preciso ser comediante de corpo e alma. Do mesmo modo, a criação poética exige um certo esquecimento de si, e este não costuma ser o pecado do homem de espírito. Ele sempre transparece, de um modo ou de outro, por detrás daquilo que diz ou daquilo que faz, ainda que, por colocar nisso apenas a sua inteligência, não se deixe absorver inteiramente. Vamos ler essa passagem de novo? Me pareceu densa e muito importante. Para ler bem, basta possuir o aspecto intelectual da arte do comediante. Mas para representar bem, é preciso ser comediante de corpo e alma. Do mesmo modo, a criação poética errei de novo no mesmo ponto, meu Deus, exige um certo esquecimento de si, criação poética. E este não costuma ser o pecado do homem de espírito. Ele sempre transparece, de um modo ou de outro, por detrás daquilo que diz ou daquilo que faz, ainda que, por colocar nisso apenas a sua inteligência, não se deixe absorver inteiramente. Sendo assim, todo poeta poderá, quando quiser, revelar-se um homem de espírito. Ele não terá de adquirir nada. Teria, ao contrário, de perder algo. Bastaria deixar suas ideias conversarem entre si por nada, por simples prazer. Teria apenas de desfazer a dupla ligação que mantém suas ideias em contato com seus sentimentos e sua alma em contato com a vida. Enfim, ele se tornaria um homem de espírito, se não mais desejasse ser poeta com o coração, mas apenas com a inteligência. Mas se o espírito consiste, em geral, em ver coisas subespécie teatri, compreendemos que ele possa estar mais particularmente voltado para uma determinada variedade da arte dramática, a comédia. Daí se segue o sentido mais estrito do termo, aliás, o único que nos interessa sob o ponto de vista de uma teoria do riso. Neste caso, chamaremos de espírito uma certa disposição ao esboço fugidio de cenas de comédia, mas um esboço tão discreto, tão sutil, tão rápido, que tudo já terminou quando começamos a nos dar conta. Quem são os atores dessas cenas? Com quem o homem de espírito está tratando? A princípio com seus próprios interlocutores, quando o dito é uma réplica direta a um deles, muitas vezes com alguém ausente que ele supõe ter falado e a quem está respondendo, quase sempre com todo mundo, quero dizer, com o senso comum, que ele considera parcialmente, transformando uma ideia corrente em um paradoxo, utilizando-se de frases feitas, parodiando uma citação ou um provérbio. Comparem-se estas cenas curtas entre si, veremos que geralmente são variações de um tema da comédia que conhecemos bem, o do ladrão roubado. Toma-se uma metáfora, uma expressão, um raciocínio, e os voltamos contra aquele que os faz ou que poderia fazê-los, de modo que tenha dito o que não queria dizer e que ele próprio venha, de alguma maneira, enredar-se nas armadilhas da linguagem. Mas o tema do ladrão roubado não é o único possível. Passamos em revista muitos tipos de cômico. Não há nenhum deles que não possa se aguçar em traço de espirituosidade. O dito espirituoso se prestará então a uma análise da qual podemos dar agora, por assim dizer, sua fórmula farmacêutica. Eis a fórmula. Fórmula farmacêutica foi ótima. Vamos lá. Tome o dito espirituoso, dê-lhe corpo na representação de uma cena, procure em seguida a categoria cômica a que esta cena pertence.
o dito espirituoso se terá reduzido a seus elementos mais simples e teremos dele uma explicação completa. Apliquemos esse método a um exemplo clássico. Dói-me o teu peito, escreveu Madame Sévigné à filha doente. Eis um dito de espírito. Se nossa teoria é correta, bastará apoiar-se nele, dar-lhe corpo, exagerá-lo, para vê-lo explodir em cena cômica. Ora, justamente, encontramos esta pequena cena pronta no Amor Médico de Molière. O falso médico, Clitandro, chamado para cuidar da filha de Sanarello, contenta-se em tomar o pulso do próprio Sanarello para, baseando-se apenas da simpatia que deve existir entre pai e filha, concluir sem hesitação: sua filha está muito doente. Eis a passagem que passa do espirituoso ao cômico. Só nos falta, então, para completar nossa análise, procurar o que há de cômico na ideia de fazer o diagnóstico da criança depois da ocultação do pai ou da mãe. Sabemos que uma das formas essenciais da fantasia cômica consiste em nos representar o homem como uma espécie de marionete e que, frequentemente, para nos levarem a formar tal imagem, mostram-nos duas ou mais pessoas que falam e agem como se estivessem ligadas por cordões invisíveis. Não seria esta a ideia que é sugerida quando nos levam a, por assim dizer, materializar a simpatia que estabelecemos entre a filha e seu pai? Compreenderemos, então, por que os autores que se ocuparam com o espirituoso limitaram-se a observar a extraordinária complexidade das coisas que este termo designa, quase sempre sem conseguir defini-lo. Há muitos modos de ser espirituoso, quase tantos quanto o de não sê-lo. Como perceber o que há de comum entre eles, se não começarmos determinando a relação geral entre o espirituoso e o cômico? Pois, uma vez que se compreenda tal relação, tudo se esclarece, e entre o cômico e o espirituoso descobrimos a mesma relação existente entre uma cena representada e a fugaz indicação de uma cena a ser representada. Tantas quantas forem as formas que o cômico pode assumir, tantas serão as variedades correspondentes do espirituoso. É, portanto, o cômico em suas diversas formas que devemos inicialmente definir, descobrindo o que já é bem difícil, o fio que conduz de uma forma a outra. Assim fazendo, já teremos analisado o espirituoso, que então aparecerá como não sendo nada mais do que o cômico volatilizado. Seguir o método inverso, procurar diretamente a fórmula do espirituoso, nos leva ao contrário, ao fracasso certo. O que diríamos do químico que, tendo corpos... De vez em quando surge uma sujeira do nada aqui no livro, né? Não sei de onde vem isso. Seguir o método inverso, procurar diretamente a fórmula do espirituoso, nos leva ao contrário, ao fracasso certo. O que diríamos do químico que, tendo corpos à sua disposição em seu laboratório, pretendesse estudá-los apenas no estado de simples vestígios etéreos? No entanto, esta comparação entre o espirituoso e o cômico também nos indica o caminho a seguir para estudar o cômico das palavras. De um lado, com efeito, vimos que não há diferença essencial entre um dito cômico e um dito de espírito, e de outro lado, o dito espirituoso, ainda que ligado a uma figura de linguagem, evoca a imagem, confusa ou nítida, de uma cena cômica. Isto significa que o cômico da linguagem deve corresponder, ponto por ponto, ao cômico das ações e das situações, e que nada mais é, se assim podemos dizer, do que a projeção destes no plano das palavras. Voltemos, portanto, ao cômico das ações e das situações. Consideremos os principais processos pelos quais os obtemos. Apliquemos esses processos à escolha das palavras e à construção das frases. Teremos assim as diversas formas do cômico das palavras e as variedades possíveis do espirituoso. Eu vou aproveitar essa pausa para que no próximo vídeo a gente retome aqui ao ponto número 1 e assim continue a leitura e, com esperança, finalizamos esse capítulo. Obrigado pela sua paciência, pela sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.